Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ler um texto na Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe o seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ou em outras traduções, me pesa sobre mim essa obrigação. Me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém?
nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu direito de apóstolo, né? E dos direitos que ele tem como apóstolo e de fundador da igreja de Corinto, e também dizendo que ele abria mão desses direitos em favor do Evangelho. No capítulo 8, que é o mesmo contexto aqui, o apóstolo Paulo enfrenta um problema existente ali na igreja, em que algumas pessoas estavam reclamando, ou levaram esse problema para ele, de que sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Havia lá um grupo de pessoas que se julgavam mais conhecedoras do que as outras, e essas pessoas estavam comendo essas comidas sacrificadas aos ídolos, embora isso não fosse nada errado, porque, na verdade, o erro está em sacrificar os ídolos, em adorar os ídolos. A comida que foi sacrificada a eles, não haveria nenhum problema em se comer essa comida. Mas eles faziam isso sabendo que haviam pessoas ali que, olhando para eles fazendo isso, estavam incorrendo em pecado, porque estavam fazendo aquela mesma prática, mas pensando que aquilo que poderia ser anexada ou contemplada pelo cristianismo. E essas pessoas estavam pecando por causa disso. Então, embora essas pessoas que se julgavam mais conhecedoras da palavra não estivessem fazendo nada errado, biblicamente falando, eles estavam pecando porque eles estavam levando outros a pecar. Esse era o problema que o apóstolo Paulo enfrentou aqui, e o apóstolo Paulo repreendeu esses que estavam fazendo isso, no capítulo 8. O que eu quero trazer com essa introdução aqui? Basicamente, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, o que ele está dizendo para nós, é que nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Nós precisamos nos interessar pelas pessoas. Nós precisamos levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Nós precisamos não causar nenhum empecilho para que as pessoas cheguem a Cristo. Não ser nenhum embaraço, não ser nenhuma pedra de tropeço para que as pessoas conheçam a Cristo. A igreja está aqui, nessa terra, com um único objetivo, que é de fazer Cristo conhecido, de levar Cristo às pessoas. E o apóstolo Paulo estava com todo esse arrazoado aqui, defendendo o seu apostolado e falando sobre esse sacrifício aos ídolos. Ele estava, no fim das contas, dizendo que ele abria mão de tudo e que aqueles que estavam comendo as comidas sacrificadas aos ídolos não estavam se preocupando com as outras pessoas. E ele, apóstolo Paulo, ao contrário, ele fazia de tudo para, de alguma maneira, levar alguma pessoa a Jesus Cristo, até abrir a mão dos seus próprios direitos. É esse o contexto que eu queria que nós olhássemos para esse texto. E isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nesta noite, parece estar tão distante da igreja hoje em dia, infelizmente. O que eu vejo na igreja hoje é uma preocupação excessiva consigo mesmo, uma preocupação excessiva com o meu direito de ser feliz, o meu direito de ter e de receber, quando na verdade a essência do evangelho é buscar o interesse do outro e não o nosso próprio interesse. Jesus disse que toda a lei se resumia em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vivemos dias de muito egoísmo, de muito individualismo, de muita... Nós não nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor, se elas estão indo para o inferno ou não, se elas conhecem a Cristo ou não. Muitas vezes deliberadamente, outras tantas vezes é porque achamos que por causa da mídia que está tão difundida e o evangelho está tão difundido aqui no Brasil, nós não precisamos tanto assim de falar com as pessoas. Nós estamos fazendo um curso, terminou na verdade, um curso aos sábados,
eu, William, a Ana, mais algumas pessoas aqui da igreja, a Lúcia, a Andréia, sobre a igreja missional. E numa dessas aulas, o preletor pediu que levantasse a mão quantas pessoas que estavam ali que tinham chegado a Cristo através de um programa de televisão. Não tinha nenhuma. Quantas pessoas tinham chegado a Cristo através do rádio? Nenhuma. Quantas pessoas tinham chegado a Cristo através de outras mídias lá? Nenhuma. Agora, quantas pessoas chegaram a Cristo através de alguém que se aproximou de você, te convidou para a igreja ou te levou o evangelho? Quase todos. Acho que só tinha uma lá que tinha ouvido o rádio e tinha se convertido. Não estou aqui criticando que a gente não use, que a gente não deva usar, ou criticando que a gente use a mídia social, a televisão, mas às vezes isso faz com que a gente fique acomodado e perca o verdadeiro sentido da igreja. E ache que as pessoas já ouviram de Jesus. Até porque muito desse evangelho que é pregado por aí é um evangelho, é um meio evangelho. É um evangelho que não converte ninguém. Que muitas vezes convence as pessoas, mas não converte ninguém. Então nós precisamos, meus irmãos, resgatar essa ideia de nós nos envolvermos com a comunidade onde nós estamos. De participarmos das coisas. De estarmos junto com as pessoas que não conhecem a Cristo. De conhecermos o nosso vizinho do lado. E levar para ele um agradozinho, um bolinho. A Lúcia na verdade, lá em casa quem faz sou eu. Ela apenas, eu faço a parte mais intelectual e ela executa os bolos, as coisas gostosas lá em casa, né? Mas ela faz, de vez em quando, alguma coisa, a gente leva para o nosso vizinho, uma geleia. E eu tenho, depois dessas ministrações, desse curso, eu tenho procurado me aproximar da minha comunidade. Recentemente estão fazendo lá, a turma se uniu para fazer um parquinho para o nosso bairro lá. Eu não sou pedreiro nem nada, nem servente de pedreiro, eu sirvo. Mas eu falei, é uma oportunidade de eu estar lá. Porque às vezes a gente reclama, né? O vizinho não dá boa noite, não dá bom dia. Mas você também às vezes não dá. Né? Você não se aproxima. Às vezes nós queremos nos desculpar e de não nos aproximar das pessoas, porque elas é que são fechadas. Mas muitas vezes nós mesmos é que somos fechados. Então eu fui lá. Agora vou procurar ir das outras vezes, quando eu estiver em casa. Porque agora com a sanitaiada espalhada, a gente cada dia está num lugar. Mas eu vou lá me aproximar deles. Caiu a ficha para mim. Que eu preciso estar com as pessoas que não conhecem a Cristo. Óbvio, tem que estar aqui com os irmãos celebrando, adorando, mas não é aqui a obra. A obra não se realiza aqui, a obra se realiza lá fora. É lá que nós precisamos levar o evangelho, nós precisamos nos preocupar com as pessoas. O apóstolo Paulo estava falando para nós isso, que nós precisamos fazer de tudo. Primeiro, para não colocar obstáculo ao evangelho. E segundo, para levar o evangelho e fazer de tudo, até abrir mão dos nossos direitos, para que as pessoas conheçam a Cristo. Nos versículos 11 e 12 ele diz isso, ele falando dele com os demais companheiros dele, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo, versículos 11 e 12. Ele estava disposto a abrir mão dos seus direitos para não colocar obstáculo ao evangelho. No capítulo 10, aí na frente, versículos 32 e 33, ele diz assim, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Sabe, meus irmãos, quantas vezes eu recebo esses videozinhos que chegam nos grupos de WhatsApp, de pessoas crentes, mas o conteúdo do vídeo, ele é extremamente egoísta. Você merece ser feliz. Você não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Mas é exatamente o contrário que a Bíblia diz. Tem que me preocupar sim, no sentido de que elas possam ver Cristo em mim.
Eu preciso viver o Evangelho buscando um interesse não meu, do meu irmão. O apóstolo Paulo fala aqui para esse grupo do sacrifício, daquelas comidas sacrificadas aos ídolos. Eles podiam comer. Isso não constituía nenhum pecado isso. Mas, se isso estava levando alguém a pecar, era melhor não comer. Às vezes nós pensamos que nós precisamos abominar só o pecado. O pecado nós precisamos abominar, certamente. Mas tem muitas coisas que nós deixamos de fazer, mesmo não sendo pecado, por causa do nosso irmão, por causa do meu vizinho, por causa da pessoa que eu quero ganhar para Cristo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos voltar à nossa vocação missionária. Nós somos missionários nessa terra. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. E nós não vamos anunciar o Evangelho para aquele que já conhece a Cristo. Nós vamos anunciar o Evangelho para aquele que está do nosso lado, lá que ainda não conhece a Cristo. Então, quais são os obstáculos que você tem colocado ao Evangelho? Quais são os obstáculos que você tem colocado ao Evangelho? Qual é a sua forma de viver? Você é uma pessoa que murmura, que reivindica, uma pessoa que está sempre brigando. Será que isso não é um obstáculo ao Evangelho? Você é aquele que critica o seu vizinho, que joga pedra nele, que critica, que chuta o cachorro dele. Você tem que tomar cuidado, senão pode ser mordido, né? Você é esse? Somos cartas vivas de Cristo, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, mais à frente ali, no capítulo 3, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que mensagem essa carta está transmitindo para aqueles que estão lendo? Nós somos a carta de Cristo. As pessoas vão conhecer a Cristo observando a nossa vida, vendo o que estamos fazendo, observando o nosso procedimento, as nossas atitudes. E qual é a mensagem que você está transmitindo, sendo uma carta de Cristo? Se dependesse de sua atitude, do seu procedimento, do seu estilo de vida, quantas pessoas estariam salvas? Ou quantas estariam perdidas? Quantas estariam impedidas de entrar no reino por causa da sua atitude? Quantos olhando para você dizem: mas ser crente é isso aí? Isso eu não quero para mim. Você é uma carta de Cristo. Lucas 17, 1 e 2, Jesus, quando fazia sua oração sacerdotal, ele orava a Deus pedindo que nós fôssemos um, né, orando por nós, e que assim como Deus é um em Jesus, Jesus e Deus são um, Ele e o Pai são um, que nós também sejamos com Ele um, para que o mundo conheça. Para que o mundo conheça. O texto fala para que o mundo conheça que tu me enviaste. Eu diria para que o mundo conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 16: me é imposta esta obrigação, ou esta necessidade de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi tão abençoado, a vida dele foi tão transformada, a alegria dele foi tão grande, que ele se considerava obrigado a pregar o Evangelho. Ele tinha uma compulsão por pregar o Evangelho. Ele era compelido a pregar o Evangelho. Tal foi a transformação da sua vida. Ele se sentia responsável por pregar o Evangelho. E você se sente responsável? Você teve essa vida transformada também, assim, a tal ponto de você se sentir obrigado a levar o Evangelho, compelido a levar o Evangelho? Talvez você não tenha tido ainda uma experiência com Deus, por isso que talvez você não considere tão importante assim.
Talvez você nem saiba o que eu estou falando aqui. Você não esteja nem entendendo o que eu estou falando. Como assim? Mas quando nós encontramos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o nosso desejo é compartilhar com todos, meus irmãos. Dia e noite a gente levanta e deita com vontade de conhecer alguém, de dar uma oportunidade, e ainda mais aqueles que são tímidos, assim como eu, por exemplo. Eu sofro muito, porque às vezes eu não consigo me aproximar das pessoas. Mas oro a Deus para que Deus me abra uma porta, e Deus tem feito isso. Deus tem aberto as portas para que eu possa comunicar o Evangelho. Porque aquilo me fez muito bem, aquilo transformou a minha vida, e eu sei que se as pessoas não conhecerem a Cristo e partirem para a eternidade, o destino será horrível para essas pessoas. O final será horrível para essas pessoas. A experiência de Paulo, no encontro com Cristo, o impele, o obriga a pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, mais à frente, no capítulo 12, 1 Coríntios, ele fala sobre o corpo de Cristo, e fala dos membros do corpo, e cada membro tem uma função, mas todos obedecem à cabeça, que é Cristo, com um objetivo único. O nosso objetivo é levar Cristo às pessoas, cada um na sua função, cada um com o seu dom, com o seu talento, com o seu jeito, com a sua personalidade, com a sua maneira de ser, mas sempre com isso, com essa chama ardendo no coração, de levar Cristo às pessoas. As pessoas conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Você sente que faz parte do corpo de Cristo? Você se sente pertencendo a esse corpo? Ou quando você se refere, por exemplo, à igreja, você diz, lá na igreja eles fazem isso. Como se a igreja, como se você não fizesse parte do que a igreja faz. Sabe, meus irmãos, essa expressão denota um sentimento de falta de pertencimento à igreja. Nós como igreja realizamos a obra de Deus. E precisamos cooperar uns com os outros, cada membro fazendo a sua função. O apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho, versículo 16. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Depois de receber tanta graça, seria um sentimento doloroso de infidelidade, de que está sendo infiel para com Deus, depois de receber tamanha graça. Eu tenho a impressão que era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Um homem que era perseguidor da igreja, alcançou a graça, foi transformado, e agora ele não pode viver sem pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele diz assim, versículo 19 a 22, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios, ou de alguma forma, salvar alguns. O apóstolo Paulo fazia de tudo. Ele diz aqui que ele se identificava com os sem lei, como se ele mesmo estivesse sem lei, embora ele estivesse sob a lei de Cristo. Com os da lei, com os que viviam sob o regime da lei, como se ele também vivesse sob o regime da lei, embora ele vivesse sob o regime da graça. Aos judeus, como se ele fosse judeu, aos fracos, como fraco fosse, ele se identificava com as pessoas, ele estava com elas, sem, naturalmente, praticar o pecado. O que, infelizmente, a gente vê é que as pessoas estão indo, até vão, mas não para poder comunicar o Evangelho, para participar das mesmas coisas, ou para praticar o pecado que essas pessoas estão praticando. Nós precisamos estar lá com elas, e ser diferente daquilo que elas são, para mostrar que Jesus transformou nossa vida. Para mostrar que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi ter encontrado Jesus como nosso Senhor e Salvador.
mas nós precisamos participar com elas, precisamos comer com elas, precisamos jogar bola com elas, precisamos, enfim, participar das reuniões de bairro, da comunidade, para poder ter uma oportunidade. Como é que nós vamos ter uma oportunidade de testemunhar de Jesus se nós não nos aproximamos das pessoas? Se nós estamos distantes? E nem oramos por isso, porque temos medo que Deus abra a porta, e aí como é que vai fazer? Olha, se você orar para Deus abrir uma porta, para você falar de Jesus, Ele vai responder a sua oração, tenho certeza absoluta. O maior exemplo de alguém que se identificou com o pecador foi o único que não teve pecado, Jesus Cristo. Ele se identificou com o pecador. Ele se fez pecado por nós, diz a Bíblia. Levou sobre si os nossos pecados. Ele comeu com os publicanos. Ele repreendeu os religiosos. Mas ele comeu com os publicanos, ele esteve com os pecadores. Esteve ali. E o que é que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atitude? Paulo fazia tudo pensando em ganhar almas. Quero ler um texto que está em Filipenses, capítulo 1. Já estou terminando. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 18. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, aqui o apóstolo Paulo estava preso. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. O apóstolo Paulo estava aqui dizendo que foi bom ele estar preso, porque ele estando preso, a guarda pretoriana ficou sabendo que ele estava preso por causa de Cristo, e ele teve a oportunidade de testemunhar ali. E também, por causa da prisão dele, os irmãos se encheram de um novo ânimo e começaram a pregar também. E qual que é a nossa paixão pelas almas? Qual que é o nosso interesse pelas pessoas, pelas almas perdidas? Esta noite, meus irmãos, eu quero o objetivo é procurar despertar-nos, cada um de nós, para a nossa missão. O objetivo nosso de estarmos aqui em Criciúma, por que Jesus te libertou e para que Ele te libertou, para que Ele te salvou. Com certeza Ele tem um propósito para a sua vida, um objetivo para você aqui nesse mundo. Eu li uma história, foi contada por um grande escritor evangélico, Charles Spurgeon, não sei se eu pronunciei certo, mas... E ele conta sobre George Whitefield, que era um grande pregador itinerante na Inglaterra, nos anos de 1700. E ele conta que, certa vez, George Whitefield esteve hospedado numa casa, porque quando ele pregava assim, itinerantemente, ele ficava hospedado em algumas casas. E ele ficou hospedado numa casa de um coronel que, segundo ele conta,
essa família era tudo de bom, só não eram cristãos. Era exemplo de família, só não eram cristãos. E o Whitefield, toda vez que ele ficava nessas casas, ele tinha quase que uma rotina que ele falava para cada um dos membros daquela família, separadamente, a respeito do plano de salvação. E como essa família o tratou tão bem e foi tão exemplar, ele ficou meio sem jeito de anunciar o evangelho para eles, porque pareceu a ele que eles nem precisavam do evangelho, né? E certa noite o Espírito Santo o incomodou e ele não conseguiu dormir e Deus mostrou para ele que ele precisava, que ele estava negligenciando o evangelho para aquela família, que ele precisava alertar, precisava avisar aquela família sobre a salvação. E ele então teve uma ideia, orou a Deus para que confirmasse aquela ideia, e ele escreveu na janela uma frase: uma coisa te falta. Não sei se vocês lembram dessa expressão que foi usada por Jesus quando ele abordou o jovem rico, e aquele jovem rico era um homem exemplar, né? Cumpria os mandamentos, fazia tudo direitinho e tal, mas Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta, né? E ele escreveu aquela frase e foi embora, e orou a Deus para que aquela frase fosse a palavra de salvação para aquela família. E aí a esposa daquele coronel subiu e falou: puxa vida, mas eu tinha uma expectativa que o Whitefield fosse falar conosco, porque eu fiquei sabendo que toda vez que ele chegava nas casas, ele conversava com cada membro da família, eu fiquei decepcionada. E aí ela chegou no quarto dele e viu aquela frase escrita, e quando ela viu aquela frase, ela deu graças a Deus, Deus já fez a obra no coração dela, e ela já se converteu, e chamou as suas filhas, chamou o seu marido, e eles chegaram ali, e ele também leu aquela frase, e da mesma forma ele se converteu por aquela frase, e toda a família conheceu a Cristo. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que as pessoas não precisam de Jesus. Fulano é uma pessoa excelente, e trata tão bem, e às vezes isso se torna um constrangimento para nós de falar de Jesus. Só que Jesus morreu por todos. Não é pelos nossos méritos que nós somos salvos, não é por ser bonzinho que somos salvos. E nós precisamos despertar para a nossa missão. Precisamos despertar para isso. Quero deixar essa mensagem de despertamento para nós nessa noite. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Eu não vou chamar ninguém à frente dessa vez, mas eu queria que você meditasse sobre isso, que você fizesse a sua decisão, que essa palavra possa te impactar hoje, te despertar, para quem sabe você mudar agora sua maneira de lidar com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu colega de trabalho, com o seu colega de escola, de faculdade. Você possa se aproximar dessas pessoas com intencionalidade. Esta é a palavra. Essa palavra foi muito usada nesse curso que nós estamos fazendo da Igreja Missional. Intencionalidade. Se aproximar das pessoas com a intenção mesmo de que Deus abra uma porta para que você seja testemunha de Jesus ali. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e pelo Espírito Santo do Senhor, que é aquele que toca em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, desperta-nos para que a gente não fique de braços cruzados, para que a gente não trate as pessoas com desleixo, como se elas não precisassem de Jesus, como se nós não precisássemos falar para elas. Nos ajuda, Senhor, abra as portas para nós, nos aproxima das pessoas. Senhor, quebra as resistências, as dificuldades que nós temos, Senhor, os preconceitos muitas vezes a nossa timidez. Nos ajuda, Pai, nos ajuda e nos leva até os perdidos, e nos capacita, nos enche com teu poder, com a tua unção, para que onde estivermos, Senhor, ali o reino de Deus esteja, ali as pessoas possam conhecer Jesus,
que sejamos luz, que sejamos sal, que sejamos a carta viva do Senhor, a proclamar a mensagem de salvação, de libertação. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.